Saudações a todos, meu nome é Tairone Janiski, candidato a professor de língua portuguesa pelo concurso da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, neste ano de 2024, e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho a respeito do uso das figuras de linguagem na produção de textos em versos, sejam eles poemas ou letras de música, enfim. Gêneros textuais cuja principal característica seja o uso da linguagem figurada e, portanto, o uso das figuras de linguagem como elemento de composição. Antes, porém, vejamos quais são os principais objetivos dessa nossa aula. Então, vamos organizar os objetivos da seguinte maneira. Explorar o uso de recursos semânticos de sentido, como as figuras de linguagem, e, afinal, com uma proposta de produção de texto por parte do aluno, parodiar poemas conhecidos da literatura ou mesmo criar textos em verso. Para iniciarmos o nosso trabalho, devemos partir de um breve questionamento. Você já se perguntou como os poetas ou os compositores daquelas músicas que vocês mais gostam escrevem os seus textos? Quais seriam os elementos que eles utilizam para tornar os textos mais atraentes, mais expressivos, mais emocionantes? E uma última questão. Você já ficou boiando sem entender alguma palavra, alguma expressão, algum verso, ou mesmo o texto todo de algum poeta ou compositor que você gosta? Talvez isso aconteça porque você ainda não entendeu completamente o uso da linguagem figurada, que é uma das principais características desses gêneros textuais. Muitos artistas, quando escrevem, não utilizam o sentido próprio de algumas palavras, aquele sentido que encontramos nos dicionários, que é o sentido denotativo. Então, precisamos distinguir inicialmente, diferenciar, o sentido denotativo, que é o sentido comum próprio das palavras, é o sentido do dicionário, do sentido conotativo, que se dá quando utilizamos o tal do sentido figurado, a linguagem figurada, quando damos uma nova significação, um novo sentido às palavras. Chamamos essa linguagem conotativa de linguagem figurada porque nela empregamos diversos tipos de figuras de linguagem. E o que seriam essas figuras de linguagem? Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam, se diferenciam da linguagem comum, denotativa, Elas buscam uma ressignificação, um sentido novo, com a intenção de encontrar uma maior expressividade para aquilo que queremos comunicar. Nesse processo são várias as figuras de linguagem que podemos utilizar, mas em decorrência do tempo, hoje focaremos apenas nas 4 principais, nas 4 mais utilizadas, a começar pela metáfora, que não são raras de serem encontradas em textos em verso, que ocorrem, então, quando utilizamos palavras no sentido simbólico. Podemos dizer que as metáforas são comparações implícitas, escondidas, camufladas, ou mesmo comparações psicológicas. Temos aqui como exemplo uma letra de uma música do saudoso Vando, talvez desconhecido da maioria do pessoal mais jovem, mas que fez muito sucesso, principalmente na década de 90 aqui no Brasil. Então percebam que o poeta fala, o compositor fala: você é a luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, Quando o poeta afirma essas coisas, nós sabemos que ninguém é luz, raio, estrela, luar, manhã de sol, no sentido próprio, no sentido comum dessas palavras. Ele utiliza as palavras como símbolo de algo para expressar de maneira mais emocional, mais pessoal, o que aquela pessoa amada significa para ele. Me vem agora também à mente um texto de Fernando Pessoa, famoso poeta português, que diz: meu coração é um balde despejado. Percebam que nem sempre é tão fácil de traduzir essas metáforas utilizadas por um grande autor. Muitas vezes precisamos nos aprofundar um pouquinho mais na tentativa da compreensão e interpretação desses textos. Então, o que será que Fernando Pessoa quis dizer com o verso meu coração é um balde despejado?
os sentimentos dele, né, como sendo um balde despejado. Precisamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento do texto para tentarmos, assim, a busca de uma compreensão maior dessa metáfora empregada pelo poeta. Há outro poema do poeta gaúcho Mário Quintana, no qual ele diz: minha vida é uma colcha de retalhos, todos da mesma cor. Qual é o sentido de uma colcha de retalhos da mesma cor? Bom, retalhos são pedaços de tecido, geralmente de diversas cores, né? Que antigamente as nossas avós e bisavós juntavam e costuravam para fazer colchas. Então elas pegavam uma calça velha, uma camisa que ninguém usava mais, uma toalha, recortavam esses materiais em pequenos retalhos, juntavam e costuravam tudo para fazer a capa de uma colcha que ficava geralmente muito colorida. Quando o poeta usa a imagem de uma colcha de retalhos, provavelmente ele está se referindo às diversas memórias e lembranças e momentos que formam a nossa vida. Mas quando ele diz que esses retalhos são todos da mesma cor, provavelmente ele está representando a própria monotonia, melancolia da sua própria existência. Vejamos agora a próxima figura de linguagem, chamada de comparação. Tá? A comparação ela é parecida com a metáfora, pois ela usa certas semelhanças entre seres e objetos, porém agora com o uso de elementos comparativos aqui grifados, né? Como, tal qual, que nem, igual a. Como exemplo, temos aqui: o pensamento é como um diamante bruto. Porque assim como o diamante bruto, o pensamento precisa ser trabalhado, lapidado, né? Para que ele tenha algum valor, não é mesmo? Segundo exemplo aqui: seus olhos são iguais a dois lagos noturnos. Realmente encontramos uma certa semelhança, dependendo do jeito de olhar, né? Os olhos também brilham, provavelmente ele está se referindo a dois olhos escuros, né? Que assim como dois lagos noturnos refletem alguma luz numa noite mais iluminada. A próxima figura de linguagem é a metonímia, que é a substituição lógica de uma palavra. Né? Trocamos uma palavra por outra, mas deve haver uma relação de proximidade entre essas palavras. Trocamos, por exemplo, o autor pela obra, como no primeiro exemplo aqui. Ontem li Machado de Assis. Na verdade, o que lemos foram as obras do Machado de Assis, os livros, algum título do Machado de Assis, não o próprio autor em si. Né? Um exemplo bastante usado no cotidiano aí, né? Outro usado no cotidiano aqui, ó, ela toma Nescau pela manhã. Estamos trocando aqui a marca Nescau pelo produto, que é o achocolatado. No terceiro exemplo, sonhamos em ter um teto. Na verdade, sonhamos em ter uma casa, não é mesmo? Então estamos trocando a parte, o teto, pelo todo, que é a casa. Respeite minhas barbas brancas. Aqui estamos trocando o efeito pela causa. Né? O efeito barbas brancas pela causa da idade, da velhice, da passagem de tempo. Ele bebeu um copo d'água. Aqui estamos substituindo o continente pelo conteúdo. Né? O continente, aquele que contém, né? Pelo conteúdo água, não é mesmo? Então estamos fazendo essa substituição lógica de uma coisa por outra. O nome dessa figura então é metonímia. E finalmente temos aqui as antíteses, que são pares de opostos, de contrários. Dia e noite, luz e sombra, alto e baixo, fácil e difícil. Então temos como exemplo aqui uma noite longa para uma vida curta, uma letra aí dos Paralamas do Sucesso, que foi muito famosa, principalmente lá atrás, na década de 90. Então temos aqui as antíteses grifadas, né? Longa e curta, pares de opostos usados de maneira poética aí. Me lembra também de uma outra letra da Legião Urbana, uma banda bastante famosa também na mesma década de 90. O professor está ficando um pouco velho, né? E numa das suas mais belas canções, a Legião Urbana dizia: já estou cheio de me sentir vazio,
meu corpo é quente, estou sentindo frio. Então são esses pares de opostos aí utilizados de maneira poética pelos compositores e poetas que simbolizam alguma contradição interior, né? E formam então as antíteses. Bom, depois de uma revisão dos conceitos, uma revisão devidamente mais cuidadosa desses conceitos trabalhados aqui hoje, partiremos então para a prática da produção escrita, que inicialmente pode se dar na sala de aula, no caderno mesmo, e depois a gente pode passar ela aqui para a Redação Paraná, plataforma já muito conhecida de todos vocês, e tem algumas funcionalidades interessantes a plataforma. Você pode treinar a sua escrita lá, tem um modo lá de treinamento, não é mesmo? Você pode selecionar lá o gênero que você quer e tentar escrever alguma coisa para ver como é que fica. Também você pode, dentro da proposta que o professor vai colocar aqui, enviar a redação para o professor corrige, te dá algumas dicas, te devolve o texto para que você possa cada vez ir aprimorando mais e mais gradativamente aí a sua escrita. Num terceiro momento, partiremos para a leitura desses textos em sala de aula, e nesse momento você pode compartilhar ali opiniões, né? Opinar sobre textos dos colegas, comentá-los, e eles também vão comentar o seu texto, para que assim a gente consiga progredir juntos. Bom, eu encerro aqui a nossa aula, a nossa proposta era essa, grato desde já pela atenção, um grande abraço do professor.